Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar da fala do Bolsonaro. Não há um dia em que nós não deixemos de nos surpreender com uma fala desse presidente tão obtuso. Bolsonaro diz que a cada dia que passa, o índio está evoluindo e parecendo como nós. Ou seja, o índio não é um ser humano igual a nós, ele está evoluindo ainda. Ele não sabe, Bolsonaro não sabe, que o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, que significa que eu sei que isso é um copo que está cheio de água e sei para que serve. Só o ser humano sabe disso, que ele é sapiens sapiens. Ele surgiu há cerca de 100 mil anos. E coexistiu com o seu ancestral, o homem de Neandertal. Mais forte, mais ágil, mas foi extinto há 30 mil anos atrás, porque o Homo sapiens sapiens era mais inteligente. A inteligência vence a força. Não é por isso que a esquerda sempre ganha os debates, porque ela debate no mundo das ideias e não da força. Essa fala é para justificar, tentar roubar as demarcações indígenas. Né? E se parecer com ele, sinceramente, seria um desrespeito à tribo indígena, às tribos indígenas brasileiras. O índio chegou na América, né, através do Estreito de Bering, há mais de 50 mil anos. E no continente sul-americano há mais de 30 mil anos, e o esqueleto de Luzia provava isso, descoberto por Nied Guidon, uma arqueóloga que pesquisa pinturas rupestres no nordeste do país. Tá? Desde então eles estão nessa terra. Então os invasores são os portugueses, que quando chegaram aqui, nós tínhamos uma população indígena de aproximadamente 7 milhões de índios no litoral brasileiro. Durante 500 anos de guerra, escravidão, o índio foi escravo desde de meados do século XVI até 1634, quando a população negra começou a superar, em números de escravos, a população indígena. Porque o índio não é afeito a um trabalho compulsório, porque ele vive da natureza, ele não tem necessidades materiais. Então ele pesca para comer, caça para comer, planta para comer, não tem fetiche nenhum de mercadoria, portanto, vive uma vida muito simples. Os que não vivem uma vida muito simples sofreram influência do homem branco, que levou não só a influência do homem branco, como levou a prostituição, a AIDS, o crack, a cocaína, a maconha e o álcool, né, o alcoolismo e todo tipo de coisa que, de ruim que o índio não tinha antes e passou a ter. Além disso, a população indígena foi exterminada. De 7 milhões de índios, em 1970 só havia 250 mil, quase em extinção, e se não fosse a intervenção dos irmãos Vilas Boas, a população teria sido extinta. Tá? A ideia do Bolsonaro é fazer como fez os norte-americanos depois da independência e a marcha para o oeste. Esse livro aqui é um dos livros mais emocionantes que eu já li na vida. De Imbral, Enterre em Meu Coração na Curva de um Rio. Tá? Que conta toda a história de como foram exterminados os índios depois da marcha para o oeste. Ó, aqui é uma foto do cacique Touro Sentado. Né? Touro Sentado existiu, que passou em muito filme de faroeste, não é? Que os filmes de faroeste tinham uma tendência de dizer que o homem branco era o bom e o índio era o ruim, quando na verdade eles estavam roubando territórios dos índios, que tentaram reagir e foram drasticamente exterminados, e o que restou foram segregados em pequenas áreas, né, onde nem se plantava e muito menos se podia caçar, como eles caçavam o chamado tatanca, não é? Que é o búfalo. Então foi um banho de sangue,
gigantesco contra os índios norte-americanos, não é só superado pela Guerra Civil, que matou mais de 600 mil americanos, simplesmente porque houve a abolição da escravidão. Esse livro também explica bem como o índio foi tratado na América Espanhola, né? Esse livro é do Tervezan Todorov. Eu li ele no terceiro ano de faculdade para entender como foi subjugado o índio, né? E os maias, os astecas, os incas, ao ponto de mulheres grávidas terem seus filhos e imediatamente os matá-los, para que não sofressem os castigos e o sofrimento que eles passavam diante da imposição espanhola, não é, que começa desde das navegações de Cristóvão Colombo. Para entender a história humana, não é, entender quem somos nós, né, que eu falei até uma partezinha no último vídeo, né, eu indico, né, esse best-seller internacional, né, História do Mundo, que é um livro fácil de ler, é baratinho, R$ 39,00, Jeffrey Blaney, A História do Mundo. Aqui ele conta desde o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Desde do Australopithecus, né? E aí a teoria da evolução se supera, não é? Porque o Australopithecus era um ser vivo. Num filme Lucy, né? Que ela se torna uma pessoa que usa 100% do cérebro, que o homem não possui essa capacidade. Ela está em todos os lugares. E aí tem uma cena que ela toca em uma espécie de macaco, e aquele ali é o Australopithecus, nosso primeiro parente, um hominídeo. Tá? Qual é a diferença nossa para o primata? Porque uma parte do nosso DNA permitiu nossa evolução, a deles não. Tá? Naquele momento da história, o Australopithecus vivia em média 20 anos, só tinha um instinto, não tinha emoção e não tinha razão. Tinha aproximadamente entre 1 metro e 1,10 m de altura, tinha os braços maiores para se deslocar das árvores, né? E a partir do momento que desce ao chão, os braços vão diminuindo, né? E chegam ao tamanho dos dias de hoje. Por quê? Porque ele já está se preparando para ficar pela primeira vez ereto, tá? Esse que desce das árvores é o Homo habilis. Por que habilis? Porque ele tinha a habilidade que ele desenvolveu, né, através de observação da natureza, de pegar um galho de madeira, fazer uma ponta para se proteger. Por exemplo, de um tigre de dente de sabre. Né? O habilis tinha poucas habilidades, ele ainda era instintivo. Tá? O Homo erectus, que é o homem que fica reto pela primeira vez, já é um homem instintivo e emotivo. Tá? E essas três características do cérebro, elas agem automaticamente. Eu vou dar um exemplo. Quando você está dirigindo um carro na rua e atravessa uma criança no meio, o instinto age, você freia automaticamente. Em seguida, você começa a tremer. Por quê? Primeiro, o instinto brecou o carro. Segundo, a emoção te fez ficar tremendo. E terceiro, vem, né, a reflexão. Cadê os pais dessa criança? O cérebro age, né, rapidamente, né, em lances de sinapses. O Homo erectus é o homem que já desenvolve sentimento e começa a fazer também enterramentos humanos. É a partir daí que a gente descobre que ele tem sentimento familiar. Tá? E é o primeiro hominídeo a pensar para fazer grandes viagens da necessidade de carregar suprimentos e água. Por quê? Porque sem água e sem alimento ele não consegue caminhar. Não é? Geralmente tinha uma reserva de gordura muito grande e tinha uma parte do estômago que hoje causa problemas porque não é mais utilizado devido à evolução, que é a chamada, a gente faz inclusive operação para tirar isso, né? Me fugiu o nome agora, já eu lembro e falo. Para fazer longas viagens, né? E ele começa a sair da África, né? E vai descobrir como se dominar o cavalo.
e aí se espalha por todo o continente europeu e asiático, tá? O Neandertal, que surgiu há cerca de 500 mil anos atrás, o Neandertal ele já tem um pouco de desenvolvimento do Homo sapiens, mas ele ainda não desenvolve a fala, ele se comunica através da fala, não é? E vive também como caçador e coletor. Né? Não desenvolve processos civilizatórios de fixação de terra. Somente, né, há cerca de 100 mil anos atrás, no processo de evolução surge o Homo sapiens sapiens, que é o que sabe que somos nós. Esse homem venceu e exterminou, né, eliminou, erradicou, extinguiu os homens de Neandertais e passou a ser a raça dominante do planeta Terra a partir do momento que ele desenvolve o quê? O pensamento, a razão. A razão transformou o homem de um ser que era uma presa fácil para o chefe da cadeia alimentar do planeta. O homem é capaz de matar qualquer animal. E no passado ele era vítima de qualquer outro animal mamífero porque não tinha pensamento e enfrentava, por exemplo, um tigre de dente de sabre e acabava virando comida de tigre. Né? O Homo sapiens sapiens não. Há 4 mil anos atrás, o homem desenvolve a escrita, cuneiforme e os hieróglifos. A escrita passa o homem da pré-história para a história. Primeiro ele desenvolve as grandes descobertas humanas. Primeiro, o controle do fogo. Permite o homem sobreviver na era glacial. Jeffrey Burney fala sobre isso. Pelo aquecimento, e o homem aprende a colocar a carne de caça em cima da fogueira e a comida ficar mais palatável. Tá? Logo em seguida, o homem vai descobrir a agricultura. Ele deixa de ser caçador e coletor e entende que se colocar uma semente embaixo da terra, a planta cresce. Se pegar os animais e colocar dentro de um cercado e alimentá-los, ele não precisa caçar. Né? É nesse momento que o cachorro estava se aproximando do homem. O cachorro que vem na matriz do lobo se aproxima do homem em busca dos restos de suas caças. O homem mantém contato com o cachorro e consegue dominá-lo, coitado do cachorro. Que vira, né, o chamado amigo mais fiel do homem. Né? Porque gato é uma desgraça. Gato só é fiel ao conforto. Né? É só você fazer um teste de dia de chuva. Se você entra no seu quintal chovendo, o cachorro vai lá fora todo molhado, sobe em cima de você e você ainda briga com ele porque sujou sua roupa. O gato fica lá dentro de casa, no quentinho, falando, olha que animal trouxa, e ainda apanha por ser trouxa. Né? É só uma piada, mas os sapiens sapiens descobrem a escrita e a partir do momento em que a pré-história é chamada de história. O desenvolvimento da agricultura permite a criação das primeiras vilas, sempre perto de rios. Rios africanos, como o Eufrates, o Nilo. Tá? Por quê? Perto d'água, porque o homem necessita de água para sobreviver. E aí está nascendo as primeiras cidades. As primeiras cidades, aliás, as primeiras vilas e depois primeiras cidades. Tá? E se vocês quiserem e mandarem sugestões, eu conto o restante da história do homem que descobre a imprensa, né? O processo que vai crescendo de conhecimento difundido à humanidade, né? E que leva à contestação do poder religioso já no Renascimento e de consolidado no Iluminismo. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.